A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Hoje é dia do Salmo 67 e se você está chegando aqui hoje, é a tua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Todos os dias nós meditamos em um capítulo da palavra do Senhor como um alimento para nós meditarmos e nos fortalecermos na força do poder dele. Então, vamos começar. Salmo de número 67, versículo 1 diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Se você ler um pouquinho da palavra de Deus, você conhece, você sabe que este primeiro versículo que o salmista traz para nós é uma referência a Números capítulo 6, os versículos 22 até o 27, que é chamado de bênção, né? Aqui o salmista está declarando, eu estou lendo na nova versão internacional, né? Então aparece com algumas palavrinhas um pouquinho diferentes, por exemplo, da revista atualizada, mas aqui o salmista ele está declarando a bênção, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, como nós costumamos cantar em adoração ao Senhor. Então, o salmista inicia declarando uma bênção. E eu começo também esse podcast declarando essa bênção sobre você. Né? Que Deus tenha misericórdia de você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. E quando o Senhor, meus queridos, resplandece o rosto dele sobre nós, a luz do Senhor, a clareza do Senhor vem sobre nós e nós conseguimos entender melhor aquilo que está à nossa volta. Quantas vezes estamos com a sensação de estarmos num quarto escuro, né? Com a sensação de estarmos perdidos, sem uma direção. E quando o rosto do Senhor resplandece sobre nós, o Senhor nos traz a clareza, o Senhor nos mostra o caminho correto a seguir. Que isso venha sobre você neste dia, que a bênção do Senhor te acompanhe e que você receba, né, da misericórdia dele, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Falo isso porque porque você conhece a palavra pareça ser óbvio, mas se você está passando hoje um daqueles dias, né, em que a gente está passando uma luta, a gente já acorda logo pela manhã sabendo que vai ter que arregaçar as mangas e partir para a guerra, que você saiba que a misericórdia do Senhor foi renovada sobre você, né? Então você tem força, você tem poder do Senhor disponível, você pode depender do Espírito Santo de Deus, você pode buscar fazer no dia de hoje algo diferente do que você fez ontem. Não olhe para o dia de hoje a partir do cansaço de ontem, a partir da frustração de ontem, a partir da derrota de ontem. O dia de ontem passou, eu e você não podemos mudá-lo. O que nós vamos fazer é tentar viver no dia de hoje o melhor dia possível na presença de Deus, perguntando para o Senhor a cada passo: Pai, o que o Senhor quer que eu faça agora? Pai, que decisão eu tomo? Senhor, como é que eu resolvo essa situação? E Ele, que é vivo, Ele que é um Deus que não está preso em paredes, em templos, Ele que não depende, não está limitado, né, na nossa limitação humana, Ele vai falar conosco e vai nos mostrar uma direção. Verso de número 2: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Espere, vamos juntar o versículo 1 com o versículo 2. Então, no versículo 1 é declarado uma bênção, para que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, para que algo diferente aconteça sobre nós, e esse algo diferente, essa misericórdia que o salmista declara sobre nós, essa bênção, serviria, de acordo com o versículo 2, para que eu e você fizéssemos conhecidos na terra os caminhos de Deus e a sua salvação entre as nações. Então, a gente vê que desde do Antigo Testamento, desde a primeira aliança, o desejo de Deus era estabelecer um relacionamento com o seu povo e torná-lo modelo, que as demais nações que não temessem a Deus pudessem olhar para o povo de Deus e pensar: uau, algo diferente acontece ali. Aquele povo se comporta de uma maneira diferente. Aquele povo tem vitórias com o seu Deus. E mesmo quando passa por lutas, eles passam pelas lutas com o seu Deus. Então, esse mesmo desejo do Senhor, que nós podemos ver, por exemplo, expresso aqui no Salmo de número 67, também é algo
que nós podemos ver na palavra do Senhor. Porque aqui a salvação, queridos, prestem atenção, a bênção de Números foi declarada sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Mas no versículo 2 é falado da salvação ser levada entre todas as nações. E aí nós estamos falando de algo maior. É como se o salmista já estivesse antecipando o Novo Testamento, né? A nova aliança, aquela aliança que traria a salvação para todo aquele que nele crê. E esse nele está falando de Jesus. E esse ministério, essa reconciliação nos foi dado, e você pode anotar uma referência se você quiser, lá em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 até o verso 21, fala assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, olha só, Jesus nos ligou ao Pai novamente. Ele morreu e o seu sangue na cruz abriu o caminho para que pudéssemos ter comunhão, não precisando mais de intermediários. Mas Ele também nos deu esse ministério de reconciliação, para que eu e você, nós possamos levar aos homens essa novidade, essa boa nova de que Cristo nos reconciliou e que todo aquele que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus como seu Filho, como Salvador, como aquele que tirou o pecado do mundo, também tem direito a se reconciliar. Então, versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Verso 20, portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, vindo de trás para frente no versículo, você e eu, nós somos tornados justiça de Deus, porque o Senhor colocou sobre Cristo o peso de ser a propiciação pelos nossos pecados, e a partir disso, eu e você, a partir deste sacrifício, nós que aceitamos o sacrifício de Cristo, nos tornamos embaixadores de Cristo. Então, onde você e eu nós vamos, há um apelo, reconcilie-se com Deus, que as pessoas ao seu redor possam ver este apelo em você, possam ver que você é uma pessoa tão cheia de Deus, a ponto de que em todo lugar onde você vai e aquilo que você fale, aponte para o Senhor. O salmista não está falando apenas para o povo de Deus, mas está declarando que todos os povos deveriam louvá-lo, né? Agradecer ao Senhor pela salvação. Verso 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. E de que jeito que eles vão louvar o Senhor? Como as pessoas que não creem em Deus, melhor, como que as pessoas que não buscam ter comunhão com Deus crerão em Deus? Porque às vezes você pode perguntar para uma pessoa que faz muita maldade, você conhece Deus? Conheço. Você crê em Deus? Creio. E aquela pessoa que fala que crê em Deus, vive a sua vida como se não cresce. É um perigo, não vamos acusar os outros, porque nós podemos estar vivendo dessa maneira, né? Nós podemos estar vivendo a nossa vida como se não conhecêssemos o Senhor. Então, de que maneira nós e as demais pessoas realmente vão demonstrar com as suas vidas que elas creem em Deus? Se elas fazerem a vontade do Senhor. E onde está escrito a vontade do Senhor? Nas Sagradas Escrituras. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16, fala assim, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Qual que é o assunto desse versículo, pessoal? Esses dois versículos, eles estão falando que as Sagradas Escrituras trazem para nós não apenas um conhecimento, mas com a leitura dela nós nos tornamos sábios. Quando nós olhamos para as Escrituras, aprendemos as Escrituras e aplicamos as Escrituras na nossa vida, resolvemos obedecer aquilo que está escrito,
nós nos tornamos sábios. E, embora muitas pessoas falem, não sei não se eu creio na Bíblia, a Bíblia está cheia de história, eu acho que a Bíblia foi deturpada. Embora muitas pessoas questionem a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, e muitas vezes endureçam o seu coração, até mesmo no sentido de falar, ok, pai, eu tô achando que essa palavra, ela deve ter sido deturpada, mas porque eu te amo, eu vou ler ela todos os dias e vou conversar com o Senhor, e o Senhor vai falar comigo. Não, ao invés de buscarem o Senhor, essas pessoas fecham o seu coração e não buscam a Deus. Agora, o Salmo está falando que os povos do Senhor devem louvá-lo, e que todos os povos, ou seja, até mesmo aqueles que não pertencem ao Senhor, devem louvá-lo. E eles só vão louvar quando eles conhecerem o Deus das Escrituras. Bom, você e eu, nós temos duas opções. Nós podemos começar apresentando as Escrituras para as pessoas através da nossa vida, que é aquele testemunho muitas vezes em silêncio. Pelo bom proceder, a gente vai ganhando espaço no coração das pessoas. E logo na sequência, quando a nossa presença, cheia da presença do Espírito Santo, faz a diferença, nós podemos começar a apresentar as Escrituras e ensinar a palavra de Deus. Ou você pode encaminhar esse podcast para a pessoa. Você pode falar, olha, tem uma moça que todos os dias ela medita na palavra de Deus. Vamos fazer isso junto? E aí você semeia a semente da Bíblia Nossa de cada dia na vida dessa pessoa. Mas vamos finalizar? Versículo 4. Antes de eu continuar para o versículo 4, preste atenção que o versículo 3 e o versículo 5, eles são repetidos, eles são iguais. É realmente como se fosse um refrão, né? Então vamos lá, versículo 4. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra. Rita, Deus é injusto? Deus não é. Mas aqui na Bíblia está dizendo que Deus guia as nações com justiça. Por que acontece tanta catástrofe? Por que acontece tanta maldade? Bom, meus queridos, a maldade vem do homem, a maldade não vem de Deus. Ainda que muitas vezes o Senhor execute juízo, porque Ele disse que executaria o juízo e as pessoas optaram pela desobediência que traz o juízo, né? A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, Ele vai governar, Ele vai guiar e sim, em alguns momentos haverá juízo, mas a vontade do Senhor com certeza é governar em justiça, trazendo o bem sobre o povo, né? Feliz é a nação, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Que escolhe o Senhor para ser o seu guia. Versículo 5 é igual ao 3. Louvem-te os povos a Deus, louvem-te todos os povos. E verso 6. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. Então, esses últimos 2 versículos são uma declaração do salmista, abençoando, né? Declarando que Deus vai dar a colheita, Deus vai dar o fruto, né? Aplicando para os nossos dias, o Senhor vai fazer com que prospere o fruto das nossas mãos, né? O fruto do nosso trabalho, do nosso emprego, o fruto do nosso trabalho com os nossos filhos, o fruto do nosso agir com o nosso marido, com a nossa esposa, o fruto dos relacionamentos com a nossa família. Vamos pedir. Se você não tem o hábito de orar por você, orar pelos relacionamentos, vamos orar, vamos pegar aqui esse exemplo do versículo 6, que fala que o Senhor vai dar a sua colheita. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter bom fruto em tudo aquilo que nós fizermos, né? Em todas essas categorias que eu já citei anteriormente e outras mais que o Espírito Santo vai falar. Quando você for fazer alguma coisa, fala, Pai, me dá a colheita disso. Senhor, me dá o bom fruto disso. O Senhor é bom. Me abençoa, Pai, como está fazendo aqui o salmista. E Deus abençoe muito você nesse dia e nós voltamos amanhã, se o bom Deus permitir, para meditarmos no Salmo de número 68. Deus abençoe muito você em nome de Jesus.